Capítulo 9. Vencendo a ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Você pode lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. Não importa a causa da sua angústia e preocupação, se perdeu o emprego, se teve um diagnóstico de enfermidade ou está enfrentando lutas na família, seu Pai ama você com um profundo afeto e conhece todas as suas aflições. Ele está esperando que você entregue nas mãos dele as suas lutas. O problema é que resistimos fazer isso porque pensamos que não ficar preocupado sobre certo problema é um tipo de irresponsabilidade. Assim, agarramo-nos aos problemas e agonizamos com a ansiedade porque pensamos que essa é a maneira adulta e responsável de lidar com eles. O Senhor disse que a ansiedade é completamente inútil porque não pode alterar em nada a situação. Lucas capítulo 12, versículo 25. Ele disse ainda que, por maior que ela seja, não tem o poder de acrescentar um dia sequer à nossa vida. Decida hoje lançar fora toda a preocupação e ansiedade e desfrutar de paz, que excede todo entendimento natural. Não estou dizendo que você não deva parar de se preocupar para só ser suprido e abençoado. Isso não é verdade. Estou dizendo que o Senhor já o supriu e já tem o abençoado. Sua preocupação é o que está bloqueando de receber a bênção que já é sua. O diabo sabe que a área em que você fica ansioso é justamente aquela em que a graça não poderá fluir em sua vida. Assim, se o inimigo conseguir manter você num lugar de angústia e ansiedade, ele conseguirá mantê-lo num lugar de derrota. Você precisa entender isso. Um crente estressado, preocupado e ansioso é um crente derrotado. Essa não é a vida de fé, de vitória, abundância e favor que o Senhor tem para nós. Gostaria de compartilhar alguns princípios para ajudá-lo a se livrar da ansiedade. Não dê espaço ao inimigo. Você já deve ter assistido alguma vez a uma luta de MMA ou luta livre. Não é algo para pessoas de estômago fraco. Os lutadores podem chegar até a quebrar membros um do outro. Mas uma coisa impressionante é como eles exploram algum ponto fraco do oponente. Se perceberem um pequeno corte no adversário, procuram bater naquele ponto até levá-lo à derrota. Penso que o diabo procura fazer a mesma coisa conosco. E mostramos a ele o nosso ponto fraco quando ficamos ansiosos a respeito de algo. Pode ter certeza de que esse será o ponto em que ele vai nos atacar vez após vez. É por isso que uma pessoa que começa a ficar ansiosa a respeito de algo vai ficar cada vez mais angustiada. E o inimigo batendo naquele ponto sensível. Precisamos entregar ao Senhor todo o nosso cuidado e preocupação. Isso pode levar algum tempo até conseguirmos, mas precisamos começar a entregá-los a Ele agora mesmo. Feche a porta para o inimigo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda a um derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 ao 8. O diabo anda procurando alguém para devorar, porque nem todos são devoráveis. Quem é devorável? Aquele que é ansioso. É justamente isso que diz o verso 7. Ore em línguas. O Senhor tem sempre algo superior para nós. É poderoso, não tem efeitos colaterais e está disponível a todos. O descanso e refrigério do Espírito. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual ele disse: Esse é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Isaías capítulo 28, do versículo 11 ao 12. Esse é um dos poucos versos do Velho Testamento que se referem a orar em línguas. A promessa do Senhor é que desfrutamos de descanso e refrigério enquanto oramos no Espírito. Quando você estiver no meio de um problema e não souber como orar, comece a orar em línguas. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Romanos capítulo 8, versículo 26. O texto de Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 7, se refere à oração no Espírito, porque no grego,
As palavras usadas para oração e súplica é proseuche e deeses. São as mesmas usadas em Efésios capítulo 6, versículo 18, onde fala que devemos orar em todo o tempo no Espírito. Enquanto você ora em línguas, a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente em Cristo. Essa é a paz que excede todo o entendimento. A paz que o mundo dá procede de um ambiente exterior. Normalmente depende de uma música suave, perfumes e essências no ambiente, uma massagem relaxante e um repouso em um resort nas montanhas. Obviamente não tenho nada contra isso, mas se a nossa paz depende disso, ela não será duradoura, porque as circunstâncias mudam todo o tempo. A verdadeira paz procede do interior do coração. Somente o Senhor pode nos dar a paz verdadeira, que não pode ser afetada pelas circunstâncias ao derredor. O apóstolo Pedro é um exemplo poderoso dessa verdade. Em Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 11, lemos que Herodes resolveu perseguir a igreja. Então ele matou Tiago e prendeu Pedro. A palavra de Deus diz que ele estava para executar Pedro, o qual naquela mesma noite dormia entre dois soldados. Ele estava tão cheio de paz que foi dormir apesar do que estava acontecendo ao seu redor. Você conseguiria dormir sabendo que no dia seguinte seria executado? Alguns não conseguem dormir antes de uma prova, uma seleção ou quando esperam pelo resultado de um exame. O sono de Pedro era tão profundo que o anjo teve de cutucá-lo para que ele acordasse, e mesmo depois de acordado, ainda achava que estava dormindo. O Senhor também dormiu no meio da dificuldade. Em Mateus capítulo 8, versículo 24, lemos que enquanto ele atravessava o mar da Galileia, houve uma grande tempestade. Os discípulos pensavam que estavam para morrer, mas o Senhor dormia enquanto isso. O barco certamente balançava para todos os lados e as ondas se chocavam com o casco, a chuva era torrencial e o vento muito forte, mas o príncipe da paz apenas dormia. O mais interessante é que o barulho que acordou o Senhor não foi o da tempestade, mas dos discípulos que gritavam por ele. O Senhor então se levanta, acalma a tempestade e traz uma grande bonança. Marcos capítulo 4, do versículo 38 ao 39. O Senhor pode trazer paz em meio às circunstâncias externas, porque ele já estava cheio de paz interior. Da mesma maneira, antes que as circunstâncias mudem, você precisa experimentar a paz no coração. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Creio que aquilo que está dentro de você, mais cedo ou mais tarde, vai afetar o exterior ao seu redor. Se você precisa de um milagre, você o terá se permanecer em paz. Isso parece muito difícil, mas o que o Senhor nos diz é que a nossa parte é guardar o nosso coração e não permitir que ele fique ansioso. Então, ele fará o resto por nós. Quando a paz reina, ela de fato decide as circunstâncias ao redor. Colossenses capítulo 3, versículo 15. A paz é o árbitro, o juiz que decide toda a demanda. Guarde o coração. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, do versículo 20 ao 23. Primeiro, somos exortados a guardar a palavra de Deus no mais íntimo do coração, porque ela é vida e saúde. Imediatamente, depois dessa instrução, o Senhor nos manda guardar o coração. Isso significa que, quando guardamos o coração, então temos vida e saúde. O motivo pelo qual precisamos guardar o coração é porque dele procedem as fontes da vida. O nosso coração determina o curso da nossa vida, por isso temos que guardá-lo. Alguns guardam o dinheiro, outros a família, a saúde e os negócios. Não somos exortados a guardar nada disso, apenas o coração. Quando guardamos o coração, o Senhor cuida do resto. Não é mesmo fácil permanecer em paz quando estamos no meio de uma grande tribulação, mas há uma outra forma simples de fazer isso. O livro de 2 Reis conta-nos a história da Sunamita, a mulher que construiu um quarto para Eliseu orar quando ele passasse por sua casa. Um dia, seu filho pequeno morreu.
Então ela colocou o corpo dele na cama de Eliseu, saiu e foi procurar o profeta. Ela não disse nada do que havia acontecido com o filho ao seu marido, e quando ele lhe perguntou por que estava atrás de Eliseu, ela apenas respondeu: tudo vai bem. 2 Reis, capítulo 4, versículo 23. Se você pesquisar a resposta que ela deu no hebraico, verá que ela disse apenas uma palavra: Shalom. Quando você não souber o que dizer, diga Shalom. Diga Shalom diante de qualquer luta que você enfrentar. Quando a mulher vai ao Monte Carmelo, Eliseu manda seu servo perguntar-lhe se estava tudo bem, e ela mais uma vez responde: vai tudo bem, ou seja, Shalom. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 25 ao 26. Apesar de seu filho estar morto sobre a cama, ela continuou dizendo Shalom, continuou declarando que estava tudo bem. Mesmo quando encontra o profeta, ela nada diz sobre o filho, mas Eliseu precisou descobrir pela revelação do Espírito. No fim, porém, ela voltou com o milagre para casa. Não subestime o poder do Shalom de Deus. A mulher não falou o que estava sentindo, mas aquilo em que cria. Ela liberou a palavra declarando a paz de Deus. Creio que guardamos o coração, guardamos nossas palavras, simplesmente porque a boca fala do que o coração está cheio. Lucas capítulo 6, versículo 45. Há uma revelação íntima entre as palavras e o coração. Sua paz já foi comprada. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. João, capítulo 20, do versículo 19 ao 20. Os discípulos estavam reunidos com a porta fechada, porque estavam com medo. Mas então aconteceu algo extraordinário. O Senhor entrou com a porta fechada e se colocou no meio deles, dizendo: paz seja convosco. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas certamente o Senhor falou com eles em hebraico, Shalom. Então eles lhe mostrou os cravos nas mãos e o seu lado ferido pela lança. Aquele era o pagamento para a paz da qual agora eles poderiam desfrutar. Você não precisa viver cheio de ansiedade e preocupação, porque o Senhor já pagou por sua paz. Mesmo quando as coisas não são perfeitas, você pode declarar: está tudo bem. A sunamita estava cheia de angústia, mas ela não deixou que o diabo colocasse palavras erradas na sua boca. Nossa boca é a porta que o inimigo quer fechar. Não feche a boca, mas abra para liberar palavras de fé. Ouvir é a melhor parte. Em Lucas capítulo 10, o Senhor foi à casa de Marta e Maria. As Escrituras diz que Marta andava de um lado para outro preparando a comida para aquele que tinha multiplicado pães e peixes. Não uma, mas 2 vezes. Maria, porém, estava aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra. Marta se incomodava de que só ela trabalhava, enquanto Maria ficava apenas ouvindo. Mas o Senhor responde que Maria escolheu a melhor parte. Ouvir a palavra é a melhor parte. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42. É incrível, mas há muitas pessoas entre nós que ficam envolvidas em muitas coisas e preocupações e nunca param para ouvir a pregação. Porque não ouvem, acabam perdendo a motivação para servir, caem na amargura e até deixam a igreja. Tais irmãos precisam entender que o Senhor disse ser a melhor parte ouvir a palavra. Ouvir a palavra faz com que o crente faça o trabalho que realmente conta para o reino. Maria ungiu Jesus com o perfume,
E o Senhor disse que onde fosse pregado o evangelho, as pessoas saberiam o que ela fez. João capítulo 12, do versículo 1 ao 8, e Marcos capítulo 14, do versículo 1 ao 9. A obra daquele que ouve a palavra tem alcance eterno, mas a obra daquele que apenas serve tem alcance pequeno. Todo serviço será compensado, mas ouvir a palavra é a melhor parte. Sempre pensamos que devemos dar algo ao Senhor, mas Ele deseja que recebemos dele. O princípio espiritual de que é melhor dar do que receber só é válido em nossa relação com os homens. Quando nos relacionamos com Deus, é melhor receber do que dar. Receber do Senhor é a melhor parte, e não dar a Ele alguma coisa. No entanto, aqueles que recebem, em algum momento, darão ao Senhor que possui valor eterno. O castigo nos traz a paz, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5. A palavra shalom é derivada de shalem. Shalom é paz, provisão, saúde, bem-estar. Shalem significa pagar. Eu posso ter shalom por causa de shalem, o pagamento. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus capítulo 13, versículo 22. Nosso coração é a porta do Espírito. Todo shalom que estiver em nosso espírito não fará nada produtivo em nós se o nosso coração estiver cheio de preocupações, cuidados e ansiedade. Precisamos remover essas coisas. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus falou que os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas são espinhos que sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Sementes não podem germinar e frutificar quando são sufocadas com espinhos. Nós também não podemos frutificar se o nosso coração estiver cheio de ansiedade. O nosso coração é como uma válvula por onde a paz de Deus flui. Se o coração está ansioso e angustiado, a paz não pode fluir.